Bom dia! Hoje completamos 50 dias em oração de 276 do projeto Gestar o Cristo em Si. Hoje eu li a reflexão do livro, mas foram pequenos pedacinhos que me chamaram mais atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês a maneira como isso toca na minha história. No livro, Maria está passando por uma situação junto com Marta. E na presença de Marta, as duas, enquanto amigas, companheiras, fazendo alguma atividade cotidiana, inclusive juntas subimos o monte para rezar. E elas sobem o monte para rezar, cantando um louvor. E aí isso me fez viajar no tempo e lembrar de alguns louvores que acompanharam a minha vida, como dentro da igreja ou numa reunião familiar, sempre o que me aproximou de Deus desde criança foram os louvores, porque a música a gente tem uma sensibilidade maior, né? É o tom, o timbre, a melodia, talvez até fisicamente falando, isso faça com que a gente emita uma mesma frequência e assim se aproxime de Deus. Para mim sempre funcionou muito e eu tenho memórias muito vívidas desses momentos, desde quando eu era criança e acompanhava alguma novena. Às vezes eu lembro de situações em que eu achava a missa até meio chata, mas a hora daquela música era quando eu me entregava, quando eu me sentia bem. E a letra de algumas músicas, né, de alguns louvores, sempre tiveram o poder de mexer com o meu coração, né? Porque às vezes o que chama primeiro atenção na música é a melodia, mas prestar atenção na música é muito interessante. Inclusive, façam essa experiência de ouvir um louvor e tentar se conectar com o que a letra te diz. Eu, inclusive, tenho muitas memórias, assim, de pessoas, né, que num momento de situação, em alguma situação específica, e eu na companhia de alguém especial, nós cantávamos juntos louvores, e como isso é bom. Inclusive, nesse meu processo de maior aproximação espiritual, de maior intimidade com Deus, a música, o louvor, foi aquilo que mais me tocou. Então, assim, eu até indicaria para quem não sabe por onde começar, né? Por exemplo, estudar a Bíblia é uma coisa mais complexa. Comece pelo simples, comece pelo louvor, comece por aquilo que te dá mais prazer. Então, eu indicaria os louvores para quem quer essa maior conexão e não sabe por onde começar. O segundo ponto que me chamou a atenção na reflexão de hoje é que várias vezes na música que elas cantavam dizia: Senhor, vem depressa, vem me socorrer, corre em meu auxílio, não tardeis mais. E isso me fez pensar também, né, que Deus é o Senhor do tempo. Muitas vezes a gente não entende qual é o passo do tempo dele, porque com certeza não é o mesmo passo que o nosso, apesar da hora e do tempo ser algo que é um fenômeno muito mensurável, né? 10 minutos para mim é 10 minutos para você. Mas é incrível como que para as coisas de Deus o tempo tem um outro sentido, né? Esse vem sem demora, vem às pressas, às vezes a gente não tá entendendo esse recado. E até olhando para minha semana, né? Eu senti que essa semana foi uma semana intensa, foi uma semana que em alguns momentos foi difícil do tempo passar, e diante de algumas situações parece que o tempo voou. Como isso é interessante, né, a nível de experiência mesmo. É como se o nosso espírito medisse o tempo de uma forma diferente, né?
Afinal, nós somos essa pessoa que ela não é sensível somente ao relógio. A passagem do tempo, ela é diferente de acordo com a experiência que a gente vive. E para Deus, ele é, foi e será, né? Ele é o Senhor do tempo, é ele quem nos direciona o tempo todo. Então, eu desejo que todos nós estejamos sujeitos e cada vez mais sensíveis e que a gente aceite melhor o tempo de Deus para todas as coisas. Deus não demora, Deus não tem pressa. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Fiquem todos com Deus, recebam um forte abraço. Com carinho, Simone.